Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Gênese. Hoje paramos no capítulo A Primeira Criação, tá? E eu vou pedir para a irmã Bruna fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus por toda a oportunidade que nos dá de aprendizado e evolução. Que nessa noite possamos então aprender um pouco mais e galgar um degrau em nossa evolução. Com a bênção de Deus e a vigília da espiritualidade, iniciamos mais um estudo. Que assim seja. A primeira criação. 12. Depois de haver considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos focalizar nossos estudos sobre o modo de formação que trouxe à luz os mundos e os seres. Desceremos em seguida à criação da Terra em particular e a seu estado atual na universalidade das coisas. E daí, tomando este globo por ponto de partida e por unidade relativa, prosseguiremos em nossos estudos planetários e siderais. Boa noite a todos, né? Aqui é o Kardec, o professor, ele está dizendo que o que a gente já estudou até aqui foi considerado a formação do universo, né? A composição, as leis, propriedades, tá? E agora ele vai focar mais na questão da Terra em particular, tá? O estado atual das coisas e tomando a Terra por referência, né? Ele vai prosseguir os estudos dos planetas e outros, o resto do universo, tá? Sigamos. 13. Se houvermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição da eternidade com o tempo, se nos houvermos familiarizado com esta ideia de que o tempo nada mais é senão uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente única, imóvel e permanente, e que ela não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista de sua duração, compreenderemos que, para ela, não há começo nem fim. Por outro lado, se concebermos uma ideia justa, embora necessariamente bem fraca, da infinitude do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja sempre existido e exista sempre. Do momento em que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos nascessem, a eternidade incomensurável recebeu o Verbo divino e fundou o espaço, eterno como ele. Aqui traz a parte da eternidade, tá? Que uma vez que as coisas não acontecem sucessivamente como o tempo, na eternidade os movimentos são eternos em seus atos e não passaram por estarem em Deus, Pai de todas as coisas e Criador. O tempo, sendo a criatura de Deus, ele é finito, cessando só na eternidade, onde os movimentos eternizam-se e os momentos é o retorno da criatura e do Criador. Porque se a gente, vários filósofos tentaram explicar o tempo, mas o tempo e Deus são inexplicáveis, porque o tempo nosso se configura pelos movimentos dos astros. Só se a gente pensar, vamos supor, a Terra acabou, então a forma de tempo da Terra se extinguiu também, e o universo continua. Então, a forma que nós mensuramos o tempo é uma forma bastante terrena. Então, nós não temos como realmente mensurar o tempo fora do nosso planeta. Então, aí, tempo e Deus estão muito próximos. Então, nós não conseguimos fazer, eles se confundem, e nós não temos como fazer uma analogia sobre o tempo. Alfonso? Boa noite a todos. Nessa passagem, a gente tem que lembrar que ele se coloca, né, como criacionista. Ou seja, Deus criou tudo e a partir desse tudo criado por Deus, as coisas começaram a ocorrer. E era o pensamento da época, né? E na época, o tempo era aquele tempo medido pelo nosso relógio.
E hoje nós sabemos que não é bem assim, né? A própria física hoje não define mais somente tempo, define espaço-tempo como uma unidade. Então, são coisas que a ciência vai evoluindo, vai pensando de uma maneira diferente, mas mesmo na época, como está na Gênesis, como hoje, como está a ciência define, são teorias, são pensamentos que pouco têm comprovado, né? A questão do espaço-tempo, nós sabemos hoje que a luz, a massa, né, a gravidade consegue deformar o caminho da luz, né? A luz sofre uma deflexão quando passa próximo de um corpo muito denso, como o Sol, por exemplo, mas não é ainda bem definido o que é essa, essa quantidade, essa quantia chamada tempo. Os espíritos nos colocam que o tempo pertence a Deus. O tempo, como nós imaginamos, não é o mesmo tempo de Deus. O tempo na erraticidade é diferente do tempo que nós medimos. Não podem passar anos na Terra e na erraticidade isso pode parecer momentos. Ou seja, tem uma relatividade quando estamos diferente da nossa quando estamos na erraticidade. E é mais ou menos isso que ele vem trazer aqui na questão 12 e 13, né? Porque aqui no Zepa que a gente tem aí, ele pula 12 para 14, né? Então a 13 está aí no meio também. É justamente isso que ele vem dizer, que a partir do momento que Deus criou o universo, esse universo passou a existir eternamente. Por quê? Porque não está dentro da nossa compreensão isso. Isso ainda não é e vai demorar muito tempo ser a nossa compreensão. A gente diz que é eterno, mas o que é eterno? Diz que é infinito, mas o que é infinito? É simplesmente uma palavra para definir uma coisa que nós não sabemos bem o que é. Segue lá. Só para fazer também aqui um comentário, né, que dado um interessante que ele diz aqui nesse trecho, né, que a eternidade não se mede, né? O tempo que a gente também não compreende, para a nossa existência atual, nós achamos uma forma de medir o tempo, né? Com o relógio que nós temos hoje. Mas a eternidade, ela não se mede, então ela não tem começo nem fim. Da mesma forma que ele faz a ligação com Deus. Se Deus é eterno e Deus criou o espaço, então a eternidade e o espaço também é eterno, é infinito, né? É incomensurável, não se mede. Juliano? Em 1715, né, Leibniz deu o conceito que o espaço é um componente da existência material e o tempo a sequência das transformações da matéria. Isso foi andando, foi contra a teoria newtoniana, né, que considerava tempo e espaço coisas separadas, e depois Einstein confirma essa teoria, dizendo que o tempo e o espaço formam uma unidade cósmica indissociável, né, como disse o Alfonso. Ainda assim, é muito confuso, né? Quando você pega esse último parágrafo aí que foi dito pela própria Gênese, né? Se você ler ele de novo, é algo extremamente complexo de interpretar, né? Não dá para a gente chegar a uma conclusão lógica ainda mesmo em 2024. Rui? Boa noite a todos. Só dando mais uma pincelada também, né? Porque Galileu, naquela época, na sua mensagem, trouxe que o tempo é uma sucessão de coisas transitórias. Isso foi o que ele colocou. Mas como foi colocado aqui na bancada, tudo que hoje nós entendemos, amanhã pode ser diferente, né? Mas hoje nós entendemos dessa forma, que o tempo
né? Nada é transitório. São coisas que têm começo, meio e fim. Porém, a eternidade é para sempre, né? É uma lei imutável. E assim vai seguir, né, esse trabalho de Galileu em cima dessas colocações entre espaço e tempo. 14. Deus, existindo por sua natureza de toda a eternidade, criou de toda a eternidade, e isso não podia ser de outro modo, pois em qualquer época longínqua a que recuemos em imaginação os limites supostos da criação, sempre haverá, além desse limite, uma eternidade. Considerai bem este pensamento. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam estado amortalhadas numa muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e de vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que vão se espalhando em todas as direções pela extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao fiat lux, do começo de todas as coisas. Eu achei importante trazer a definição de fiat lux, que é um trecho de uma expressão em língua latina, traduzida frequentemente como faça-se luz, ou que haja luz, remetendo a uma passagem bíblica da criação divina, da luz descrita em Gênesis, que é a alusão ao texto da Gênesis, que Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Juliano? Alfonso, dá uma comentada aí nesse parágrafo que ele é complexo, hein? Eu estava esperando o seu comentário, você faz uma dessa? Primeiro os mais experientes. Bom, aqui nós temos a Rejane chamou a atenção para a frase Fiat Lux, né? Se observarmos o céu à noite, indo para o interior, saindo da cidade, né, indo para o campo, olharmos o céu à noite, nós percebemos que a maior parte do céu é escuro. Nós temos pontos de luz, nós chamamos de estrela. Segundo os astrônomos, nós temos na faixa de 6.000 a 8.000 estrelas que são visíveis a olho nu. E nós temos milhões de estrelas somente na Via Láctea. Então, muito do universo que existe não é visível a olho nu na Terra. E quando fala-se Fiat Lux, ou seja, haja luz, nós só vemos aquilo que é iluminado. Só conseguimos perceber no universo aquilo que emite luz. E hoje a ciência já sabe que essa matéria que emite luz é menos de 5% de toda a matéria do universo. Então, Deus criou um universo onde a parte visível, ou a parte perceptível para nós, é menos de 5%. Aliás, perceptível sem instrumentos é muito menos ainda. Está na faixa aí de 0,5%, 0,2%. Então, se nós conseguimos perceber tão pouco do universo, mostra o quanto Deus é muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Como é que ele consegue fazer, como que essa energia, esse ser supremo, faz tanta coisa
e a gente acha que nós somos a principal coisa que ele fez, o principal ente que ele fez. Né? O, o Espírito é uma entidade criada por Deus que tem luz própria, como as estrelas. Então, quando Deus fala na Bíblia, fiat lux, faça-se luz, ele está dizendo para nós que ele fez a matéria que brilha e fez o espírito que brilha. Agora, cabe a cada um de nós, individualmente e na coletividade, descobrirmos onde e qual o nosso local nesse universo todo e o quanto podemos agir, atuar, sempre com pensamento naquele Deus que criou tudo. Juliano, continue, por favor. Na verdade, é até uma provocação vinda dos espíritos aí, Afonso. Isso está corretíssimo, né, que você disse, partindo da premissa que os olhos é a única forma de enxergar. Então, vamos imaginar o seguinte: a gente percebe só aquilo que a gente vê, ou a gente percebe aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente? E aí, se a gente partir dessas dimensões de premissa, de repente a gente tem contato com muito mais parte do universo do que a gente possa realmente imaginar, né? Queria fazer uma pergunta. Se o espírito é eterno, você vê que a gente está preso a um corpo. Nós temos uma percepção de mundo aprisionados no espírito dentro do corpo, porque nosso espírito é eterno, essa matéria que sim que é perecível. Então, analisando dessa forma, nossa visão de eternidade ainda é muito difícil de mensurar isso. Alguém poderia me ajudar? Eu ia até fazer um comentário nessa linha, que aqui tem onde que até Galileu reforça aqui no texto, né? Ó, considerai bem este pensamento, que é que se a gente vai, imagina um tempo para trás, sempre haverá, além desse limite, uma eternidade. Então, ele deixa bem claro que a gente não é capaz de mensurar isso. Então, você mesmo disse, né? Se o Espírito é eterno, e aí nós temos uma eternidade, é muito difícil de imaginar. E aí que nesse texto onde ele cita o Fiat Lux, que ele se refere, eu entendi aqui nesse caso do começo, né, de todas as coisas, a gente não consegue imaginar esse começo. Esse começo é inimaginável, né? Porque num certo ponto aqui do texto também ele fala, se a gente imaginar um tempo lá para trás, uma eternidade, depois dessa eternidade ainda tem mais coisa, tem outra eternidade. Então é muito amplo, né? Está longe da nossa compreensão. Rui? Não, eu também acho, né, de uma forma assim, muito difícil da gente hoje compreender e entender o que é a eternidade. Nós sabemos que não tem fim. Nós sabemos que tem o passado eterno e o futuro eterno. Porém, nós estamos no presente e que nós ainda falta conhecimento, falta o verbo para nós, né? Falta ainda experiência, conhecimento, que a gente vai adquirindo aos pouquinhos através dos estudos, né? E do aprendizado. E assim é a nossa vida aqui na Terra. Sabemos que Deus é eterno e que antes dele ou depois dele nós não temos ainda conhecimento. Para nós é tudo difícil ainda entender. A partir do momento que a gente passa a ter compreensão, passa a ter os estudos, a gente vai tendo uma pequena noção do que é a grandeza de Deus. Dentro daqui da minha limitadíssima aqui, né, do meu limitadíssimo pensamento, é uma coisa que acho que passa uma grande mensagem aqui, né? Para a gente não ficar preocupado em cuidar, em fazer o nosso melhor hoje, fazer o que a gente precisa fazer hoje, porque se nós estamos aqui nessa vida, mesmo com todas as dificuldades, a gente precisa cuidar disso hoje, né? Porque a gente não vai conseguir imaginar e saber o que vem amanhã, se tem o que tem em outro planeta, o que tem após a vida após a morte, porque a gente sabe hoje que ela continua. Então a gente precisa cumprir bem esse papel, né? O resto ainda a gente não tem alcance para saber. Luiz Gustavo? Boa noite. É só uma pequena colaboração, porque eu também não tenho muita propriedade para falar sobre o assunto, mas
A espiritualidade, os espíritos já nos dizem, né, nas suas comunicações, que o tempo, para eles, é diferente do nosso. Então, muitas vezes, um espírito que está comunicando, ele pode estar no tempo nosso, na erraticidade, há 500, 1000 anos, e ele está em processo de aprendizado ainda, né? Assim como nós. É muito difícil para a gente ter essa percepção, porque a gente nós ainda presos na matéria, a gente precisa de mensurar as coisas, né, para a gente ter um entendimento limitado à nossa condição e limitado à nossa condição imperfeita ainda, né, e dentro da dimensão da matéria. Com o avanço agora da tecnologia de observação do espaço, a gente percebe que mudou muita coisa de Galileu para cá. O Hubble já foi um grande passo na observação astronômica, e o James Webb agora, que é um produto que já estava em estudo há décadas, porque eles já tinham conhecimento do espectro de frequência, porém não havia ainda tecnologias para que esses espectros fossem observados. Por isso que demorou tanto tempo, né, para o James Webb aparecer, com uma série de modificações, uma série de alterações, desenvolvimento de projeto. Quer dizer, a gente percebe que tudo, assim, a leitura que eu faço, tudo existe já. Nada está sendo inventado, nada é novo, tudo já está aí. O problema é que a nossa limitação não nos permite essas visualizações, essas percepções. Ou seja, o que o James Webb está nos mostrando hoje já existia. Não havia tecnologia. Quando a gente observa os buracos negros, tem uma faixa do começo que eles chamam, os cientistas chamam de horizonte de eventos. O passado e o passado, o presente e o futuro se unem. É como se ali fosse possível observar todo o universo. É difícil demais para a nossa condição digerir tudo. Só o fato do começo do texto, onde disse que o tempo é relativo porque caracteriza uma sequência de eventos. Isso a gente entende. O tempo caracteriza uma sequência de eventos. Porém, para Deus, para o eterno, não existe o antes e o depois. É complicado, né, para a gente? Era só um comentário. Obrigado. Juliano? Vai falar primeiro, Ana Maria? Paulo, quando você fez a pergunta se a gente é capaz de sentir só justamente o que a gente vê, tipo assim, a gente precisa da visão para ter uma noção mais clara do que da vivência, a gente ainda não sabe ver com os outros sentidos. E aí me vem uma seguinte questionamento. É porque essa noção de tempo, como os espíritos falam que para eles lá o tempo é definido de uma outra maneira, até de um outro sentir, o que acontece? O que acontece é que o tempo para a gente encarnado também, ele é diferenciado, porque o processo que eu tive de reencarnação, ele é diferente por cada pessoa. Então, mesmo o meu sentir, o meu observar, o meu deduzir, o meu aprendizado, a minha experiência, ela não condiz com o tempo do outro.
Então, são vivências que tornam esse mundo, esse tempo todo, como indefinido, sem um princípio, meio, fim, porque eu sou uma pessoa e a outra pessoa tem um tempo de aprendizado de tudo, então não tem como definir mesmo, porque até o meu sentir, tipo assim, quando eu vejo uma maçã, ou quando eu sinto uma dor, igual quando você pergunta para a pessoa o tamanho da dor, a gente não consegue mensurar a dor do outro, o gosto do outro, o sentir do outro, então justamente por isso que é indefinido, não tem como. Juliano? Em uma das obras ocultas de Galileu Galilei, perguntaram para ele por que ele acreditava em Deus, né? Então, você que descobriu tantas coisas numa época remota, né? Por que você acredita em Deus? Ele falou, justamente, existe uma diferença entre descoberta e criação. O que eu fiz foi descoberta, mas a criação pertence a Deus. A gente só descobre aquilo que já foi criado. E aí é interessante, né? Quando a gente pensa nesse sentido, né? O maior gênio da humanidade não criou nada, ele só descobriu aquilo que já existia. Então, olha a distância da existência humana para a existência divina, né? E, Ana Maria, quando eu falo nas sensações e nos sentidos, é que, por exemplo, imagina uma pessoa cega, né? Que nasce cega. Ela não vê a luz, ela não enxerga nada, mas ela ouve, ela escuta, ela sente o cheiro, ela sente a energia. Chega um momento, quem convive com pessoas com deficiência de visão, que essa pessoa sabe quem entrou na sala, mesmo que ela não se pronuncie, né? Energeticamente, ela sente a presença e já identifica, né, as pessoas que convivem com ela. Então, é muito interessante, né? O que o Afonso disse tem razão. Você olha para a escuridão do céu e vê os pontos claros que são as estrelas, e tudo aquilo que você não vê não significa que não existe, né? Aliás, o espaço ocupa a matéria, né? O espaço é uma matéria, né? Diferente daquela que a gente conhece, mas ele é uma matéria. E aí a gente não vê, mas a gente pode sentir, né? E aí entra todas as questões que a Gênese nos mostra, inclusive falando sobre fluido cósmico universal, vai falar sobre a presença, o preenchimento de tudo aquilo que existe com o fluido universal e as transformações e derivações do fluido universal para o fluido vital, no caso da animação da vida, através daquilo que nos mantém vivos, e os animais e as plantas, e as derivações magnéticas, né, através do magnetismo terrestre e também de tudo aquilo que existe, né? Muito complexo, um tema bastante avançado. É avançado hoje, imagina em 1868, na época do lançamento da Gênesis. Alfonso? Queria lembrar um trecho da obra Interminável, onde foi feita a seguinte pergunta: de onde viemos e para onde iremos? Aí os espíritos responderam: somos a combinação perfeita que, entre infinitas probabilidades, prosperou. Viemos de Deus e nosso destino pertence a Deus. Dentro de nossa limitada visão, podemos enxergar apenas o próximo passo. E eu acho que essa questão mostra bem isso, né? Que Galileu, nesse item 14, ele coloca que o que tinha antes de Deus ter criado alguma coisa. E o que nós conhecemos é muito pouco perto de tudo que tem para conhecer. Agora, temos que esperar o próximo passo. Não adianta queremos adiantar o conhecimento forçando uma teoria, forçando que o conhecimento, que a natureza se adapte àquilo que nós julgamos ser certo. Temos que acreditar nas possibilidades todas e permitir que a nossa razão compreenda passo a passo o que temos para
para vivenciar em cada existência. Juliano? Impecável, Afonso, só mudaria uma palavra. Temos que dar o próximo passo, não esperar o próximo passo. O resto, concordo plenamente. Obrigado pela correção, foi bem-vindo. Tá, eu estava até conversando aqui, trazendo também, vamos lá, quem trouxe esse texto foi Galileu, que trouxe em espírito. Então, por aí a gente já prova a percepção de mundo, que ele já traz as comprovações, e hoje ainda as pessoas não acreditam na existência dos espíritos. Juliano? Eu acho engraçado que eu estava assistindo um filósofo moderno, né? Em um dos momentos de casualidade dele, e ele estava revoltado com os alunos dele, né? Na fala, ele falou: olha, Galileu Galilei, lá não sei quantos séculos atrás, precisou descobrir algo que você tem dificuldade de decorar hoje, né? E aí falou isso sobre todos os outros, né? Pitágoras e tudo mais. Então você vai na escola para estudar, então você não teve que desenvolver a lei, o teorema, absolutamente nada. Você só tem que decorar ou estudar e você ainda vai mal na prova. E ele questionando os alunos sobre isso, né? E aí houve um debate que levou à seguinte conclusão: as pessoas evoluem naquilo que as interessa. E aí nós estamos num século, né? Na atualidade, com um problema de conflito de interesses, né? A ciência ela deixou de interessar como principal assunto nas escolas, nos trabalhos, nos desenvolvimentos, nos investimentos, né? E aí a pergunta que eu faço para a mesa é: em um mundo em que a ciência perde a sua ênfase principal, como ela tinha nos séculos passados, aonde e o que nós desenvolveremos? Bem complexo, Juliano, e bastante preocupante, porque para desenvolver é necessário a ciência, então eu vejo como um empobrecimento de conhecimento, porque nós vamos ter problema com isso. Afonso? A ciência, ela tem os seus paradigmas. Ela baseia sempre nos seus paradigmas para permitir e ampliar o conhecimento. Porém, esses paradigmas são suscetíveis de mudança, certo? Já mudaram no tempo, pouco antes de Kardec, no tempo de Kardec, o paradigma era da geração espontânea de Lamarck. Logo depois veio o paradigma do evolucionismo, que hoje está sendo revisto, né? Hoje já se fala em neo-revolucionismo, não é o mesmo evolucionismo do começo do século XX. Hoje já tem alguns cientistas trabalhando na percepção do espírito, aceitando a percepção do espírito. Então, a mudança do paradigma, ela vem conforme aquele paradigma anterior não consegue mais explicar tudo. E nós estamos numa fase de mudança de paradigma. Hoje, a espiritualidade da humanidade hoje é maior do que era no meio do século passado. Então, os paradigmas científicos também estão num processo de alteração. Juliana. Afonso, esclarece para mim qual que é a diferença de mudar paradigma e quebrar paradigma, por favor. Bom, aí vamos à questão filosófica. A mudança ela ocorre gradativamente conforme o pensamento vai sendo adquirido e o convencimento daquele pensamento vai sendo aceito por mais pessoas e etc. A quebra do paradigma surge quando tem uma mudança drástica no pensamento. Por exemplo, a teoria da relatividade foi uma quebra de paradigma. A gente tinha o paradigma da física newtoniana e, de repente, a teoria da relatividade trouxe algo que, na época, foi inconcebível para muitos cientistas. A teoria quântica foi uma quebra de paradigma. Mas ela só foi comprovada anos depois.
A teoria da relatividade, os primeiros trabalhos de Einstein na teoria da relatividade é anterior a 1900. Ele publicou um grande compêndio em 1909. E somente em 30 e poucos, 34, 32, que foi comprovado aquelas teorias, a teoria que ele tinha. Então, aquilo foi uma quebra de paradigma muito forte, mas recusado durante bom tempo por alguns, aceito por outros, a ponto de poder ser comprovado algumas décadas depois. A teoria quântica, a mesma coisa. Ela mostrou-se uma teoria extremamente útil para o mundo microscópico, ou microatômico. Porém, hoje já se aceita a teoria quântica, inclusive para situações do dia a dia nosso, né? Muita coisa tenta se explicar pela teoria quântica. O poder do passe ou do magnetismo tenta se explicar pela teoria quântica. Então, essas mudanças de paradigmas, geralmente, ela tem um fator forte que provoca a ruptura, porém, a sua aceitação e a criação do novo paradigma é gradativo, conforme a massa de cientistas aceitem essa nova maneira de pensar. Diga lá, Júlia. Excelente, Alfonso. Esclareceu bastante, tirou a dúvida. E como o professor nos ensina e diz, né, essa mudança de cultura ou de paradigma, ela é realmente paulatina, leva algumas décadas, em alguns casos, alguns séculos, né? E ela vai sendo solidificada conforme passa o tempo. Já a quebra é quando não tem como sustentar mais determinada questão e modifica para uma nova, né? Vamos seguir mais um pouquinho, então. Milton. 15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal saberia narrar as magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades, que se desenvolveram em tais tempos antigos, nos quais não existia nenhuma das maravilhas do universo atual? Época primitiva em que a voz do Senhor se tinha feito ouvir, e subitamente se encontraram no seio dos vácuos infinitos os materiais que no futuro deviam se agrupar simetricamente e por si mesmos para formar o templo da natureza. Quanto à voz misteriosa que cada criatura venera e acarinha como se fosse a de uma mãe, notas harmoniosamente variadas se produziram para vibrar juntas e modular o concerto dos vastos céus. O mundo, em seu berço, não foi estabelecido na virilidade e na plenitude da vida. Não, o poder criador não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu menino. Revestida pelas leis mencionadas acima e do impulso inicial inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a aglomerados de matéria nebulosa que se dividiram a si mesmos e se modificaram ao infinito, para produzir, nas regiões incomensuráveis da extensão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Juliano. E se vocês perceberem com bastante atenção, ele já está falando que existe mais de um universo. Nas entrelinhas, mas está. Vocês conseguem perceber? Diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. É interpretação errada minha ou é isso que ele está dizendo de uma forma subjetiva? Que, lógico, na época ninguém entenderia, mas hoje a gente já consegue entender um pouco melhor. Luiz Gustavo. Juliano, eu concordo com a tua linha, viu?
de pensamento. Aqui fala que a matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento a turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, aglomerados de matéria nebulosa que se dividiram a si mesmos. Então, volta àquela questão. Nós, o universo nosso observável, ele também está dilatando em função das tecnologias novas. Então, ele está crescendo. Então, o limite de ontem não é, mais o limite de hoje. Então, aí houve uma quebra, né, de paradigma. O limite de ontem foi quebrado pelas novas tecnologias. E coisas que não eram aceitáveis passam a ser. Mas eu concordo também com a questão dos multiversos aí. E tem um outro trecho aqui que me remete à teoria das cordas, que fala assim: notas harmoniosamente variadas se produzem para vibrar juntas e modular o concerto dos vastos céus, que é a teoria das cordas, o som do universo, que a inflação planetária se dá pela... eu não sei explicar exatamente a teoria das cordas, mas é pelo som. É uma harmonia perfeita que promove a criação do universo. Afonso? Esse texto, ele está muito de acordo com o que hoje a ciência entende o nosso universo visível. Diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Hoje, a ciência entende que aglomerados nebulosos se juntam formando estrelas, e estrelas em fim de vida, estrelas de grande tamanho, explodem formando novos aglomerados nebulosos que vão ser berço de estrelas no futuro. Então, essa visão que ele põe é muito próximo daquilo que hoje a ciência entende como o do mundo visível. Mas não tira essa ideia que o Juliano colocou, não, que eu acho que também ele fala da possibilidade de ter vários universos que se entrelaçam. E hoje a ciência, matematicamente, já diz que existem pelo menos 11. Ainda falta conseguirmos observá-los efetivamente através da tecnologia, como o Luiz Gustavo tem colocado, a tecnologia poder mostrar que isso efetivamente ocorre. Agora, na teoria, na matemática, hoje já existe, já tem comprovado pelo menos 11. Pode ser mais. Juliano? Nós temos um agravante, o professor sempre demonstrou a palavra não é revolta, mas é uma insatisfação, né? Com a diferença de termos, né? Então, por exemplo, quando você pega os termos utilizados em 1800 e os termos atualmente, às vezes a gente está falando a mesma coisa de forma diferente, interpreta até de forma equívoca por conta dos termos usados, né? Então, por exemplo, hoje a gente já entende que estrela, por exemplo, o Sol é uma estrela, né? Então, a gente já entende que estrela é basicamente tudo, toda a matéria condensa do universo é estrela. Então, os planetas podem ser estrelas, dependendo do termo que eu uso. O Sol pode ser uma estrela, né? Então, a complexidade, ela não tá. Se já não fosse um texto complexo por si só, ainda tem a dificuldade dos termos, né? A gente interpretar que termo que está dizendo. Mas isso que o Afonso falou, tá? Também faz bastante sentido, né? Que é a formação das estrelas através de matéria dissipada, no momento que ela se atrai na sua própria gravidade, o fim da estrela, a explosão e a criação de novas estrelas. Então, a gente fica numa dúvida se ele quis dizer nessa microvisão ou na macrovisão, já falando de universos, né? Ou dos dois, né? Não dá para saber. Rui tem a resposta. Não, eu concordo com vocês também, só que uma coisa é verdade, né? Se Deus é eterno, sempre existiu,
se ele está falando desse universo ou de outros universos, para nós não importa. O que importa é que já existem muitos outros, porque se existe essa criação, antes dela, com certeza, existia outros. Esse é o meu ponto de vista também. Gil? Eu tenho uma dúvida aí, vou direcionar aos irmãos, a quem quiser responder. Quando a gente pega os trechos bíblicos e também nas obras básicas, principalmente a Gênese como base, nós temos uma visão que quando fala-se em criação da existência, fala-se do nosso próprio universo, como se o nosso universo fosse o primeiro a ter sido criado. Isso é uma interpretação própria ou é uma falta de subsídio para compreender algo maior? Eu acho que é uma interpretação humana, né? É uma interpretação do ser humano, que o nosso universo é o primeiro que existe. Como ainda não temos a comprovação dos demais, não sabemos. Existem teorias que já colocam como se o universo que nós estamos vendo é resultado de uma colisão de dois universos distintos que resultou naquilo que podemos perceber. Mas eu acho que a colocação de que esse é o universo, é o primeiro, é puramente humana, tá? Talvez do orgulho humano. Rui, você que viveu um pouco mais que a gente aí, o que você acha? Gil, eu acho que existe sim, e a gente é muito pequeno para entender tudo isso, né? Mas nós não conseguimos nem entender ainda o nosso sistema solar, imagina falar em multiversos, né? Galileu, naquela época, um espírito de alto conhecimento, de alta envergadura, falou daquilo que ele conseguia enxergar. E pode ter certeza que há 160 anos depois, né, ele já tem mais outros conhecimentos, e entre outros, a ciência também pode trazer mais coisas, os multiversos, e é infinito, nós não temos como mensurar isso, é muito difícil. Juliano, eu entendo o seguinte, a Gênese foi escrita para os espíritos encarnados, né? Há 160, quase 160 anos atrás, focando a Terra. Então, a referência é a Terra, o universo que a gente enxerga, é o nosso universo, mas que a gente sabe que tem outros. Mas a referência foi a Terra. Como o início do capítulo aqui falou, que desceremos em seguida a criação da Terra em particular. Tá? Então, tudo está referenciado ao Espírito encarnado na Terra. Um ponto interessante que o Rui comentou, e os espíritos nos cobram muito disso, né? A gente às vezes fica preocupado em descobrir os novos universos, não cuida nem do nosso planeta, né? Isso uma cobrança quase que diária dos nossos amigos espirituais, no sentido de olhe mais para dentro, cuide das coisas que estão ao seu alcance, às vezes fica olhando ali nas lunetas, né, da existência ali, procurando novos planetas e jogando a latinha no oceano do nosso, né? Thaís? Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer para os colegas que eu sou cega. De verdade, eu sou cega, eu não enxergo. Então, quando o colega falou lá atrás, eu pensei, sou eu, né? Eu sou nova, então se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver, vocês perdoem minha ignorância. Eu estou começando agora nos estudos, comecei domingo passado. Mas eu levantei a mão porque a minha colocação vem justamente ao encontro do que o colega, né, traz para a gente, porque eu também vejo ali, considerando o texto da Gênese, que é o que está sendo analisado, eu consigo perceber que é como se fosse a comprovação de uma teoria de uma espécie de um Big Bang estendido, né? Então, teria acontecido uma grande explosão onde vários multiversos foram criados. Eu acredito, eu entendo também dessa forma, né, na criação de multiversos. Então, a gente tem tão pouca compreensão disso tudo, e nós somos tão pequenos. Eu acho que o ser humano,
é muito orgulhoso quando ele tenta descobrir toda a espiritualidade, entender toda a espiritualidade, entender toda a vida, não só a espiritualidade, mas o universo em si, a vida em outros planetas, descobrir vida em outros planetas. A NASA tem muitas missões aí que estão, né, buscando esse propósito, mas não cuidam nem da Terra. A Terra é um presente que o Criador deu para nós, para que a gente pudesse cuidar, para que a gente pudesse se transformar em pessoas melhores e passar para um planeta de regeneração. E o ser humano está destruindo o próprio planeta. Então, às vezes eu me questiono por que os cientistas fazem tantas descobertas e se empenham tanto em descobrir vida em outros planetas. Para quê? Para ir lá destruir outros planetas também? É algo que a gente precisa parar para refletir, né? E cuidar da Terra, cuidar do que a gente tem aqui. Então, eu entendo dessa forma. Obrigada. Bom, a irmã demonstrou que pode ser tudo menos cega, né? Tá enxergando aquilo que realmente importa na existência. Muito bom, muito bem colocado, viu? E, aliás, dando continuidade ao comentário, quando a gente fala do Big Bang, né, e aí vamos falar de matéria e antimatéria, né, estamos falando dos afastamentos naturais, né, de carga negativa com carga positiva, aí nesse caso comprova aquilo que a gente comentou. Então, talvez, né, os universos tenham sido criados simultaneamente, né, com a expansão e a inflação eterna, né? Então, fica difícil de saber, por exemplo, se o nosso universo foi a origem de tudo ou se surgiram diversos outros com a expansão das matérias, né? Mas muito bem colocado, show de bola o comentário. Alfonso? Realmente, comentário espetacular. Mas a gente precisa lembrar que o ser humano passou a se preocupar em conhecer a mente humana também um século e meio atrás, né? Existiam situações pontuais de filósofos voltados para o autoconhecimento ao longo de toda a existência da humanidade, pelo menos a humanidade conhecedora da escrita, mas trabalhar efetivamente na psicologia, na psiquiatria, no conhecimento do cérebro humano é muito recente. E hoje nós temos vários cientistas preocupados, sim, com a recuperação da Terra, mas ainda falta os governos e as pessoas que detêm poder econômico no planeta realmente trabalhar nisso de maneira séria. Mas nós vamos chegar lá, nós somos ainda crianças espirituais e espero que consigamos salvar o nosso planeta antes que nos destruamos a nós mesmos. Nós não podemos esquecer de Santo Agostinho, que ele já trazia aí no livro Confissões, tá? A questão do autoconhecimento. E ele demonstrou como fazer esse autoconhecimento, que ele trouxe o livro relatado em terceira pessoa, de qual processo de se conhecer. Então, já vinha sendo construído desde lá. Até antes, né? Epicuro fala em autoconhecimento, o próprio Sócrates fala, e eu sei que nada sei, é justamente dizer, eu preciso trabalhar em saber de mim mesmo antes de mais nada. Então, vários filósofos, a gente tem na filosofia oriental, vários escritos nesse sentido, mas a humanidade como um todo pensar isso é muito recente. Finalizando aqui o trechinho, em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre outro, segundo circunstâncias ulteriores que presidiram a seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se os focos de uma vida especial. Uns, menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e forças atuantes, começaram desde logo sua vida sideral particular. Outros, ocupantes de uma extensão ilimitada,
não cresceram senão com extrema lentidão ou dividiram-se novamente em outros centros secundários. Afonso? Eu acho que aí, novamente, para mim, ele está falando realmente em dimensões diferentes, em multi-universos, né? Universos. Dá a impressão nítida de multiversos, né, Afonso? Exatamente. Essa frase, esse parágrafo, para mim, hoje eu pensaria na questão dos multiversos, mas realmente não era um conceito que pudesse ser colocado na época, né? Se isso viesse à época, ninguém pensaria numa situação dessa, a não ser no universo físico e metafísico, físico e espiritual. Esse pensamento que o mundo espiritual era um universo paralelo ao nosso já existia na época, mas outros universos físicos interrelacionando-se, isso não, isso na época seria muito difícil ser colocado. Mas hoje eu penso assim. Ele enfatiza a matéria, né, Afonso? Exatamente. Por isso ele está aqui falando de matéria, né? Por isso que pensar em multiversos para a época é muito estranho, mas hoje dá para traduzir nesse campo mesmo, sem dúvida. Aliás, é uma das belezas das obras da codificação é essa, né? A gente, lendo 200 anos depois, consegue ver que eles já estavam enxergando aquilo que a gente está descobrindo na atualidade. Rui? Eu vejo como um único universo que ele está falando aí. O que ele se refere às outras variáveis são os planetas, os sóis que vão surgindo, que são feitos na parte da centrífuga, que soltam e que abrem os outros planetas, que são as outras regiões que vão se evoluindo, cada vez maior que as outras. Eu vejo desse lado. Eu acho que aqui até para contribuir, Gil e Alfonso, mostrando a complexidade da coisa, que ele disse que alguns centros eles cresceram, se desenvolveram, criaram sua vida sideral particular, e aí outros aqui, ó, não cresceram senão com extrema lentidão ou dividiram-se novamente em outros centros secundários. Então, para você ver a grandeza, né, da coisa, que alguns se dividiram mais ainda e continuam evoluindo. E se parar para pensar que foi um espírito que trouxe, que foi Galileu, então pode ter querendo dizer várias coisas, né? Então pode ser que o pensamento seja esse, até para provar a própria veracidade da Gênese. E como deu o nosso tempo, e o Miguel hoje ficou quietinho, eu vou pedir para o nosso irmão Miguel fazer a prece de encerramento. Pode ser, Miguel? Vamos serenar nossas mentes e levar nosso pensamento ao divina fonte criadora, a Jesus, nosso divino mestre, e a todos os nossos mentores que nos acompanham, e vamos rezar pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pela reabilitação dos que estão presos, pelos viciosos, pelo reerguimento dos decaídos, pelos trabalhadores do bem, pelas crianças, pelos idosos, pelos harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo nosso estudo, pelos nossos companheiros de estudo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos e por aqueles que estão na escuridão e por nós mesmos, que assim seja. Boa noite, boa semana a todos. Boa noite a todos, fiquem com Deus.